descei divina luz, a nós descei divina luz, e em nossas almas acendei o amor de Jesus, o amor de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é o domingo da 70ª, conforme nós estávamos ouvindo no início da missa. É um domingo que já vem anunciando a chegada da Páscoa. Significa que daqui 70 dias celebraremos a grandiosa festa da Páscoa, que praticamente é o ápice de todo o ano litúrgico. Mas também esse tempo já é um apontamento para o período da Quaresma. O tempo da 70ª, o próximo domingo será a 60ª e por fim a 50ª. Aí começaremos a Quaresma. Esses 3 domingos vão nos ajudar a nos preparar melhor para esse grande período de penitência. Esses tempos, esses dias especiais, nos devem ajudar a meditar naquilo que normalmente devemos renunciar, ou melhor, procurar fazer um plano bem feito para que possamos viver uma Quaresma intensa, já imaginando aquilo que nós devemos renunciar, os nossos vícios, os nossos maus costumes, para que de fato a Quaresma seja verdadeiramente proveitosa. E aquilo que estávamos ouvindo do Evangelho nos ensina também, de certo modo, a compreender o grande mistério do nosso chamado, da nossa vocação. Ouvíamos que Jesus vai explicar aos discípulos uma parábola, começa a contar esta parábola. Sabemos que toda parábola tem um fundo moral. Assim, nosso Senhor, para explicar os grandes mistérios, nos fala em forma de comparação. Do que nosso Senhor está falando nesta parábola? Essa parábola está falando do nosso chamado e a nossa ligação deste chamado com a igreja. Por isso que Jesus começa dizendo que o reino dos céus é como um pai de família. Sabemos, portanto, que o reino dos céus é a própria igreja. E assim, o Senhor está ensinando sobre o mistério da igreja. A igreja, esse reino de Deus, esse reino dos céus, é como um pai de família. O que é este pai de família? Sabemos que é o próprio Deus, que é o Senhor da igreja. Um pai de família que começa a chamar operários. O dono de uma vinha, ele começa a chamar operários. E assim, vai saindo na rua, convidando os operários. Quem são esses operários? Os padres? Também. Mas esses operários, de fato, somos cada um de nós, não somente os padres, não somente os bispos, não somente os religiosos e as religiosas, mas somos todos nós que pertencemos à vinha do Senhor, à sua família. E assim Jesus continua dizendo que esse dono desta vinha chama em 3 períodos distintos estas pessoas. No início do dia, já na metade do dia e no fim do dia. Todos para trabalhar na sua vinha. E algo muito curioso, por exemplo, quando já chega na segunda parte do dia ou no final do dia, ele vai perguntar, mas por que vocês estão sem fazer nada? E eles vão responder, ninguém nos contratou. Então venham trabalhar para a minha vinha. O que nosso Senhor quer nos ensinar com isso? Que de fato, Ele continua nos chamando constantemente. Não importa quem somos e da maneira em que somos, ou onde nós estamos.
O Senhor continua constantemente nos chamando. Chamando para quê? Para a sua vinha? Chamando os sacerdotes, os religiosos, as religiosas, chamando todos nós, os leigos, chamando toda a sua igreja para trabalhar na vinha, na sua igreja. Todos nós somos responsáveis para edificar a igreja de Cristo. Por isso nós devemos responder sempre à nossa vocação. A vinha do Senhor significa a sua igreja, o seu reino. Este Pai significa o próprio Deus, o próprio Senhor que continua nos chamando a todo tempo. Pois bem, para que nosso Senhor nos chama? Sobretudo para edificar a sua igreja. Mas alguém pode dizer assim, mas eu não tenho assim uma vocação específica para fazer na igreja. Todos temos. Basta escutar a voz do Senhor. E como eu faço para escutar a voz do Senhor? Especialmente nos aproximando dele. Se nós nos aproximamos do Senhor através da oração, com certeza vamos compreender por que nós fomos chamados, o que Ele quer de nós para que realizemos na igreja. Alguns têm uma vocação muito clara, outros têm menos clara. Mas é importante compreender que ninguém escapa deste chamado. Todos somos chamados a desenvolver algum trabalho na igreja, para que a igreja possa ser edificada, para que a igreja possa ser continuada. Alguns vão destacar-se mais, outros nem tantos. Mas, no entanto, todos somos chamados. E assim nosso Senhor vai mostrar que alguns vão trabalhar muito. Já começa no dia o seu trabalho. Outros vão trabalhar a partir da metade do dia. Outros vão trabalhar bem pouquinho. Mas qual é o pagamento? Todos receberemos a mesma coisa. Aparentemente parece injusto. Por isso aqueles primeiros, os que começaram primeiro a trabalhar, quando receberam o salário, começam a murmurar, a reclamar. Mas nós suportamos o dia todo. Nós trabalhamos muito mais. Esses que começaram de última hora vão receber o mesmo. E assim o Senhor da vinha vai dizer, o dinheiro é meu, eu faço aquilo que eu quero. Eu sou bondoso, eu quero dar a cada um conforme o que o meu coração manda. E qual é esse pagamento? Que pagamento vamos receber se trabalharmos na vinha do Senhor? Ou melhor, qual é o nosso recebimento final, se verdadeiramente cumprirmos o nosso chamado, respondermos o nosso chamado e trabalharmos na igreja? O pagamento será Ele mesmo, Deus mesmo. Todos nós vamos poder participar na eternidade dele mesmo, da sua natureza. Todos nós vamos receber o mesmo prêmio. O que é isso? Participar da natureza divina. O maior presente que Deus pode nos oferecer, que é Ele mesmo. Nós não podemos ter ideia, porque ainda não chegamos lá. Mas se fielmente tivermos a coragem de arregaçar as mãos para trabalhar na igreja, na vinha do Senhor, na edificação daquilo que Cristo veio realizar aqui na terra, nós vamos receber de presente, de prêmio, de salário, vamos dizer assim, conforme nos ensina Jesus, o próprio Deus, Ele mesmo. Vamos poder viver a vida de Deus. É impossível compreender como será esse grande mistério. Mas todos, mesmo as pessoas mais simples, mesmo aqueles que viveram por pouco tempo nessa vida, mesmo aqueles que fizeram coisas tão simples, mas cumpriram o seu chamado, a sua vocação, todos vamos receber esse grande tesouro, esse grande prêmio, que é Deus mesmo. Pois bem, por isso não precisamos ter ciúmes uns dos outros. Cada um deve seguir o seu chamado. Quantas pessoas poderiam perguntar, mas Deus me chamou, afinal de contas, para quê? Na igreja todos temos um serviço. Quando nós estivermos diante do juiz no dia final, ele vai nos recompensar esses pequenos serviços que fizemos conforme o nosso chamado. Quantos de vocês foram chamados a ter família,
educando bem a família, já está fazendo bem a sua vocação, o seu serviço. Quantas pessoas trabalham nos serviços mais simples da igreja, limpando a igreja, fazendo doces, bolinhos ou coisinhas para arrecadações, para a ajuda de pessoas, ou mesmo, por exemplo, visitando as pessoas enfermas, os doentes. Isso tudo faz a igreja ser edificada. Mas eu preciso, de fato, responder de forma autêntica à minha vocação. Se eu não respondo o meu chamado, a vida é insuportável. Quando nosso Senhor se aproxima daquelas pessoas, eles estavam sem fazer nada. Estavam praticamente nas praças sem fazer nada. E, infelizmente, uma boa parte da humanidade não conseguem responder o seu chamado porque ficam sem fazer nada, tentando aproveitar o estilo de vida que o mundo oferece, mas que vida triste e angustiante. Não conseguem edificar a igreja do Senhor, não conseguem responder às suas vocações. Precisamos responder a nosso chamado para poder edificar a vinha do Senhor. Essas palavras também nos ajudam a compreender que não é um excesso de coisas que eu vou fazer que eu vou alcançar a salvação, mas o amor e a responsabilidade que eu tenho em responder de fato o meu chamado. Se eu respondo com amor e faço tudo com amor, mesmo que seja curto o meu tempo, eu vou receber de Deus um prêmio tranquilamente. Eu posso fazer muitas coisas, eu posso fazer até muitos sacrifícios, mas se eu não faço por amor a Deus, de nenhuma recompensa também vou receber disso. É importante compreender que não é o excesso de coisas que vai nos levar a ir ao encontro de Deus, mas é o amor que fazemos, todas as coisas que fazemos, se o fazemos bem, e sobretudo para agradar o grande patrão, que é nosso Senhor, aquele que nos chama todos os dias para trabalhar na sua vinha. Pensamos a Nossa Senhora, que é o nosso grande exemplo, a nossa mãe. Ela que praticamente é o grande molde da perfeição do chamado, a grande perfeição da igreja. Nela, de fato, ocorre a perfeição da vida da igreja. A forma de responder de Nossa Senhora é perfeita. A forma de viver a sua vocação é perfeita. A forma de união com Deus que tem Nossa Senhora é perfeita. Que ela nos ajude cada vez mais a conhecer as palavras de seu Filho. E assim como ela meditava no seu coração, tenhamos a mesma coragem de meditar nos nossos corações. E como ela respondeu sem medo ao seu chamado, que ela nos ajude a responder também o nosso chamado e nos prepararmos bem para esse grande encontro com o nosso Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.